Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Em nome da Deloitte, é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Eu sou economista-chefe da Deloitte, já trabalho a Deloitte já há 15 anos. Sou responsável pelos principais estudos e pesquisas da Deloitte aqui no Brasil. Inclusive, eu coordeno a pesquisa de tecnologia bancária junto com a Febraban, né? Então, eu estou com os bancos acompanhando os investimentos em tecnologia aí já há 4 anos, né? E participo também lá do Conselho de Tecnologia com os bancos. E tem diversos outros estudos. O ano passado eu estive junto com a indústria química, né, fazendo uma rodada de apresentações com os candidatos à presidência, mostrando aí as demandas da indústria química no Brasil e uma série de outros parceiros. E este ano, a Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, né, eles tinham algumas demandas do segmento de construção, porque o segmento de construção dos que poucos investem em tecnologia, né, a gente sabe que quase a gente não vê muitas mudanças no formato das residências. E a Abrainc me chamou, né, falando, olha, Giovanni, a gente tem aqui algumas dúvidas, a gente está vendo aí algumas tendências, a gente quer entender o que estão por trás dessas tendências, né? E a Deloitte, né, abraçou aí com muito carinho esse estudo que foi divulgado agora em junho. Esse estudo, aliás, essa apresentação aqui eu tenho realizado aí de junho para cá em diversas construtoras, tenho participado aí de laboratórios e workshops com empresas de arquitetura, né? Muito bacana ver os arquitetos lá tentando reconstruir o formato do imóvel no futuro, né? E esse estudo aí veio ajudar muito a esse segmento. Então, essa apresentação, geralmente eu demoro 40 minutos, vou tentar passar aqui em 15 minutos, então, se eu atropelar aqui alguns números, depois vocês fiquem à vontade. Esse estudo ele já está disponível na página da Deloitte, também na página da Abrainc, que é um relatório de mais de 60 páginas, tá? Então, o estudo, o que nós fizemos? Nós tivemos que coletar uma série de indicadores para entender aí o formato das famílias brasileiras no futuro. Passamos por indicadores demográficos, né, de envelhecimento da população, preferências, tendências de consumo, as condições econômicas e de mercado, o crescimento dos centros urbanos, tendências da construção civil, e é claro, a gente tinha que falar também de tecnologia, de indústria 4.0 também, no processo de construção, né, dessas residências e também dessa casa do futuro. Também buscamos metodologias de estudos internacionais, né, para ver aí o consumidor de residência, por exemplo, lá em Londres, na Austrália, nos Estados Unidos. Nós também olhamos esses materiais e, diferente ainda desses estudos internacionais, nós entrevistamos ainda 1.313 pessoas para poder concluir aí algumas dessas percepções que saíram do nosso estudo. E aqui um indicador, já para ilustrar, para a gente entender, começar a entender o formato aí dessas famílias brasileiras, a taxa de fecundidade no Brasil. A gente olha lá que nas décadas 60, 70, a média de filhos, né, eram de 6 por família, né? Essa taxa, né, caiu, hoje está em torno aí de 1,8, quase 1,9, né? A tendência até 2040 é continuar ainda caindo um pouco, 1,7. Estados Unidos, essa curva, dentro do estudo lá a gente abre também, Estados Unidos essa curva começou a cair um pouquinho antes, uma década antes, Europa, né, também, e Estados Unidos hoje a taxa de fecundidade está em 2,1. A gente tem pequena oscilação, quando tem crescimento econômico, o número de filhos cresce um pouco, mas aí vai de 1,9 a 2,1, tá? Isso aí é para ilustrar o tamanho dessas famílias, né? E o formato, esse é só um dos indicadores, o estudo lá, o relatório, tem muito mais números. Outro ponto aqui é um estudo da ONU, foi divulgado agora em julho de 2050, lá fala ainda do crescimento dos grandes centros urbanos, né? A própria Abrainc falou, nossa, Giovanni, será que a cidade de São Paulo, o grande centro urbano, vai continuar crescendo, recebendo pessoas? Vai, né? Esse estudo da ONU não só fala, claro, ela fala aí de muitos países, mas não só fala também do Brasil e de São Paulo, mas fala do crescimento de Belo Horizonte, de Curitiba, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, né? E ele explica, né, os motivos, né, a população ainda buscando qualidade de vida, melhores serviços que esses grandes centros urbanos proporcionam, né? Então,
continuará ainda a demanda pelo espaço do grande centro urbano, tá? Isso aí também muito importante aqui para a construção do nosso estudo. E aqui também um indicador, né, da atividade econômica. A gente tem aí a variação média anual do PIB, né, em dólares. E o que acontece? Isso é para mostrar que essas novas gerações não têm o mesmo poder de compra do que as gerações de décadas anteriores, tá? Isso não é Brasil, isso é mundo, né? No gráfico aqui na barrinha azul mais escura, a gente tem o mundo, né? E na barrinha mais clara, a gente tem Brasil. É claro que aqui entre 2001 e 2010, a gente teve aí o crescimento dos emergentes, tem China aí puxando, né? Mas quando a gente olha lá nas décadas anteriores, né, a gente vê a grande diferença de taxa de crescimento, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes do motivo desse novo formato de crescimento, mas isso é para ilustrar que as novas gerações, né, e aliás tem vários outros estudos aí que falam sobre os milênios, a geração Z, falam que eles não terão o mesmo poder de compra do que as gerações anteriores, que é a geração X e a geração dos baby boomers. E aqui do outro lado, a gente falou aqui do poder de compra, que a gente tem o custo dentro da cadeia da construção, só para ilustrar aqui alguns números, o quanto que subiu, né, o gasto, o custo unitário básico do metro quadrado, né, em 2007, 675 metros quadrados, foi para quase 1.400, né, olha como subiu o custo do metro quadrado, o custo da mão de obra. A gente tem aqui o gráfico mostrando também o crescimento do preço do minério de ferro, para ilustrar aí o crescimento também do preço do aço no segmento da construção. Então aí, o que a gente tem? A limitação do poder de compra dessas novas gerações, né? Pensam, sim, claro, em comprar sua casa própria. E, do outro lado, uma pressão de gastos, né? O custo do metro quadrado do preço urbano subindo, né? Dos fatores de produção também subindo. E aí o segmento de construção ele tem que estar sempre buscando a inovação, a eficiência para conseguir levar, né, esse seu produto a essas novas gerações. E aqui, para fechar, mais alguns indicadores, o estudo ainda tem muito mais aí dos números, a gente tem o índice de envelhecimento da população brasileira. Aí em azul, né, a gente tem hoje 2019, em verde a projeção lá 2040, tá? O índice de envelhecimento hoje, ali em 43, significa o quê? Que o número de pessoas sêniores acima de 65 anos, sobre a população até 14 anos, né, então, 43. Lá em 2040, isso vai para quase 104. Né? Claro que a gente já veio discutindo sobre reforma da Previdência, a gente sabe sobre essa mudança aí do formato da pirâmide etária no Brasil. Um outro número aqui interessante para a gente entender o formato dessa família do futuro, os números de divórcio. Né? Hoje no Brasil, a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Né? Então, às vezes eu brinco lá, quando estou apresentando esse estudo, eu brinco lá, pergunto quantos que estão casados, né, e eu falo, o terceiro, cuidado. Número de solteiros no Brasil hoje 49%, né, 2040 57%. A média de moradores do domicílio no Brasil hoje, a média é 2,8%, e a tendência ainda de uma queda, né, de 2,3% até 2040. Mas dentro do estudo aí tem muito mais indicadores demográficos aí para a gente entender o formato aí dessa população no futuro. O nosso estudo também buscou explorar aqui um pouco sobre as tendências de consumo, um pouco do perfil aí dessas gerações, né? Para nós aqui o alvo era a geração Z, os milênios essa geração também é chamada de geração Y, os nascidos entre 85 e 93, a geração Z, os nascidos entre 94 e 2001. Essa geração alfa ainda não tem muito estudo sobre eles, né? Sobre tendências de consumo, mas esses poucos estudos falam que é a única geração que não vai sofrer com os problemas da internet, com ansiedade ou problemas de depressão. Agora, essa geração dos milênios e a geração Z, né, eles ainda é uma geração que pegou o começo da internet, né, então eles tiveram que aprender a conviver com um mundo mais veloz, enfim, com esse mundo aí de novas conexões. E aí, uma das demandas lá da Abraim, que era, Giovanni, o pessoal está falando que essas novas gerações, eles não querem mais casar, eles não querem mais ter casa própria. Será que é verdade? Né? Não é bem assim. Tá?
tanto o nosso estudo como outros estudos, né, de outras fontes, esse aqui também é um estudo nosso aqui global, falam que essa geração dos milênios, a geração Z, eles querem sim casar, eles querem sim ter a casa própria, só que eles vão deixar isso para depois. Eles vão priorizar os estudos, vão priorizar a profissão e vão deixar isso para depois. Então, essa geração, eles colocam aqui como prioridades viajar, buscando a experiência. Em segundo, tá, ganhar altos salários. Ok. Em terceiro, a casa própria. Em quarto, deixar o impacto positivo na sociedade, né? Essas gerações, às vezes, os milênios são muito preocupados, né, com essas questões éticas. Em quinto lugar, constituir família. Tá? E aqui, respondendo também, já indo aqui para algumas conclusões, respondendo uma dúvida da Abrainc, se o compartilhamento é uma tendência, né? A gente viu aí, vem acompanhando a tendência de compartilhamento aí para vários serviços, e lá em São Paulo também, para as residências, a gente também vem acompanhando lá um crescimento e queria entender o que está por trás desse compartilhamento, se é uma tendência, se é um espaço ainda para crescer no Brasil. O estudo fala que sim, né? E o porquê? Aqui, nesses números aqui, só para ilustrar, a gente fala que 65% dos entrevistados, aqueles 1.313, estariam dispostos a compartilhar a lavanderia, né? E 56% a vaga de garagem. Só que o mais interessante para a gente era ver a sensibilidade aqui da renda, que esse gráfico está do outro lado. Então, quando a gente olha as famílias com renda per capita menor que 800 por mês, 64% estão dispostas a compartilhar o escritório. As famílias de renda mais alta, não, apenas 17%. Né? Então, o que está por trás do compartilhamento? A gente falou da limitação do poder de compra, né, dessas novas gerações, a demanda procura por esses grandes centros urbanos, né, esses espaços que conseguem oferecer serviços de qualidade de transporte, facilidade de locomoção até o seu trabalho ou até o seu local de estudo, né? E o compartilhamento, a gente vem falando aí da redução do tamanho das famílias brasileiras, e aí a gente pensa, poxa, então eu vou cada vez morar num espaço menor. E o compartilhamento ele é uma solução interessante. O porquê? Porque no formato do compartilhamento, vamos pensar na planta, por exemplo, aí de um apartamento. Aquele espaço onde o morador fica mais tempo, né, que seja a sala ou quarto, que ele precisa da privacidade dele, esse espaço ele não vai ser tão reduzido nesse formato do compartilhamento. Aonde que tem a redução da metragem? É na lavanderia, é na cozinha, que passa a ser o espaço compartilhado. Tá? Então, é por isso que ele é uma solução interessante do segmento da construção, né? E tem muito espaço para crescer. Lá fora, na Europa, eu vi muito isso. E tem muito espaço para crescer. Claro que nosso estudo aqui nós separamos dos entrevistados quem mora no grande centro urbano, quem não mora, e são perfis diferentes que nós também acompanhamos, e dentro do relatório a gente fala detalhes aí para cada um desses perfis. Tá? Mega tendência de consumo. Também aqui era muito importante para a gente entender essas grandes tendências de consumo, né? O Gilberto já colocou aqui várias delas, né, para a gente, só que, desculpa, eu não trouxe bombom aqui para vocês. Tá? Dentro do estudo tem muito mais dessas tendências, mas a personalização novo luxo, aqui eu estou colocando só algumas de destaque. O que é personalização novo luxo? Antigamente, essas gerações anteriores gostavam do produto massificado. Tá todo mundo usando aquela marca, eu também quero, né? Também quero usar. Hoje não, essas gerações eles querem algo único, querem algo exclusivo, né? A gente tem aí o exemplo do crescimento das cervejas artesanais, ilustrando essa demanda, né? O Gilberto colocou a loja da Nike, o pessoal lá customizando, fazendo lá o seu tênis. Tem uma loja em São Paulo, aliás, só existem 4 no mundo, né? Uma está lá em São Paulo, no Shopping Morumbi, da Kit Kat, uma loja enorme em que você pode desenhar no seu chocolate, você pode brincar com chocolate, mexer com chocolate. É uma loja lá que busca a experiência do consumidor, ele vive lotado aquela loja, né? Então, esse consumidor, ele quer uma residência que possa refletir as características dele. Ele quer algo único, algo exclusivo, e não mais algo massificado. As empresas de bem de consumo, de manufatura, já estão repensando isso aí.
Hoje eu vou assim. Isso aí, as pessoas não estão mais preocupadas em o que eu vou vestir hoje, aonde eu estou indo, onde que eu tenho que, como que eu tenho que me comportar. Hoje eu vou assim, deixar as âncoras, né? Então não se preocupar muito com o que eu vou usar, para onde eu vou, qual opinião eu quero me sentir bem. Terceiro aqui, rápido e sem burocracia. Essas novas gerações não querem saber de dor de cabeça, de burocracia. Querem facilidades, querem tudo para ontem, são muito ansiosos, né? Foram formados aí por esse mundo digital da internet. E eles estão dispostos a pagar mais para ter facilidade. Então, imagina na hora da compra de um imóvel, não quero saber de ter que assinar um monte de papel, assinar cheque. Impacto positivo. Essas gerações são, claro, muito preocupadas de quem que é esse produto que eu estou consumindo, de quem que é essa empresa, quais são os valores dessa empresa, né? É uma empresa ética, uma empresa que tem investido em questões ambientais ou sociais, né? São muito preocupados com o impacto na sociedade e querem saber de quem que é esse produto, quem é essa empresa. E o último item aqui dessas mega tendências de consumo, o rumo aos 100 anos. Né? O que é isso? As construtoras, né, preocupadas aí com o envelhecimento da população brasileira, pensando em residências com acessibilidade. Né? Uma casa em que possa, né, passar uma cadeira com, né, um corrimão. Só que o que acontece? A gente fala nesse estudo do crescimento da expectativa de vida das pessoas. Né? Tem países na Europa que a expectativa de vida até 2040 já, né, projeções de chegar a 118 anos. Né? A Xangai, né, também tem uma expectativa de hoje já está em 90 anos, tem a expectativa ainda de subir muito. Rumo aos 100 anos significa que essa população aí sênior, a gente tem que tomar cuidado em pensar produtos para eles, porque eles, comparados com essas gerações aí antes deles, eles vão ter sim poder de compra, né? E eles querem viver, eles querem aproveitar a vida, eles querem passear, querem viajar, querem festejar, querem namorar, tá? Então eles vão movimentar muito o varejo aí no futuro. Um outro item aqui que a gente fala de tendência, né, é o aluguel. A gente viu e, né, vem acompanhando aí o segmento de construção, tirando São Paulo, que teve uma boa recuperação nos últimos meses, né, de novos lançamentos, mas em várias cidades, né, estive em Porto Alegre, em Curitiba, o aluguel crescendo muito. Né? No Brasil, né, dados aqui do IBGE 2015 diz que o imóvel alugado corresponde a 18%, né? E no Brasil tem muito espaço isso para crescer, e essa tendência é para atender um formato de um público mais dinâmico, um público plural. Né? Dinâmico por quê? Nós vimos aqui nesses estudos que essas gerações, eles não querem mais ter, eles querem usar. Né? Outros estudos aqui da Deloitte, né, para a indústria automobilística, né, e aliás a indústria automobilística já andou ligando lá para mim muitas vezes, falando justamente disso, que essas novas gerações, eles não fazem muita questão do carro, de marca, ou em ter o carro. Né? Ele não quer ter, ele quer usar o produto. Né? E aí o aluguel, pensando nesse público dinâmico, né, nesse morador que ele vai se mudar para outra cidade para poder estudar, para ficar ali naquela cidade, para atender ali uma demanda do seu emprego, da sua profissão, né? O aluguel, ele dá essa facilidade de mudança. Né? E aqui, só para ilustrar também, quando nós perguntamos para esses entrevistados o porquê que ele prefere alugar, 48% disseram que o aluguel me proporciona facilidade de mudança. Aqui também é mais um indicador para a gente ter a sensibilidade aqui também com a escolha do formato do imóvel. Né? Eu vou passar aqui rapidamente, mas a gente vê aqui, né, a condição financeira também impactando muito na escolha. Né? E aqui um dado interessante também, nós pedimos para eles darem nota de 1 a 8, sendo 8 mais importante, o porquê que ele prefere uma casa em condomínio, um apartamento em condomínio. Né, o item segurança, né, diferente aí de alguns estudos internacionais, segurança
às vezes não é um item tão apontado, mas no Brasil, infelizmente, é uma realidade, né? As notas são mais altas para o item de segurança. E aí, tecnologia das residências, né? Claro, a gente está falando de casa do futuro, né? Claro, essa casa ela estará conectada, né? Mas quem vai estar, né, quem vai estar conectado dentro dessa casa são os eletrônicos. Qual que é o papel da estrutura, né, da casa nessa ideia de mundo digital? A casa tem que facilitar a comunicação entre esses eletrônicos, né? Então, precisam de cômodos mais abertos, né? Oferecer interação entre softwares eletrônicos. Por quê? Esse jovem, por exemplo, que ele vai para uma outra cidade para estudar, ele vai pegar aquele smart home dele, né? Vai colocar na mala, e quando ele chegar lá naquela nova casa dele, que ele vai ficar ali 1 ano ou 6 meses, ele vai colocar na tomada, ele já vai querer que aquele smart home já se conecte com todos os aparelhos ali, com a janela, com o sistema de ar-condicionado, com a TV. Ele vai querer já ligar, sentar e falar, ok, Google, ligue a TV, peça uma pizza e transfira R$150 para minha mãe. Tá? É isso que esse morador do futuro, né, vai querer. Eu já tenho smart home na minha casa, né, controlo as luzes, a TV, né? Eu brinco, eu falo que por enquanto eu brinco com ele. Ele ainda tem muito que avançar. Eu dei um para o meu avô e minha avó, ela brinca, ela está com ciúmes, né? Ela diz que meu avô só vive conversando com o smart home. Ela fala, ele só fica falando com essa mulher sem braço aí, não fala mais comigo. Mas tem muito, eu sei também, atrás dos bancos também, vem investindo muito também para começar transações bancárias através de comando de voz. Também o papel aí, partilhar projetos de suporte. A gente tem, eu vou dar o exemplo da Vitacom, né? Estive com o Alexandre em vários eventos. A Vitacom, ele tem esse formato do compartilhado, e o prédio deles lá, e ele fala que cada vez mais ele tem que compartilhar as ideias antes de pensar o modelo do prédio, né? Por quê? Porque aquele prédio dele, ele tem lá várias outras empresas, principalmente empresas, startups, empresas de tecnologia, oferecendo soluções para agregar serviços àquela residência, àquele morador. Então, por exemplo, a lavanderia compartilhada, quem administra a lavanderia é a Unilever, é a Omo. Eles que cuidam da gestão das máquinas de lavar, né? E eles têm um aplicativo que o morador lá, ele coloca a roupa para lavar, quando a roupa está pronta, ele desce do apartamento e pega a roupa dele, né? Ele também tem, em alguns prédios, um carro elétrico que é compartilhado com todos os moradores. Então você chega, você usa para ir no mercado, volta lá, deixa lá o carro para um outro morador usar e deixa carregando, né, na tomada. Ele tem espaço também para entrega de drone, né? Ainda não está usando, mas ele já pensou na construção um espaço para essa tecnologia. Então, o papel da residência é justamente dar suporte para que essas tecnologias possam agregar seus serviços à residência, né? Dentro do estudo, a gente fala sobre muitos outros exemplos. Eu, por exemplo, sou campeão e na hora que eu vou furar uma parede, achar um cano, né? Existe, a gente sabe disso, existem sensores que podem ser colocados na rede hidráulica, né, que não só vai ajudar o morador a identificar onde está passando o cano, mas também criar um Big Data, né, e criar um histórico de manutenções ali, não só da rede hidráulica, mas também da casa também, né. Aqui exemplos aqui de tecnologias usadas, né, 10% aí eu já tenho o Smart Home em casa, 30% pretende ter, isso ainda vai crescer muito, né. Sobre práticas sustentáveis, já estourei demais o tempo aqui, nós perguntamos também se essas gerações aí, elas realmente estão considerando coleta seletiva, espaço verde. Também foi uma pesquisa aqui de sensibilidade de preço, né? Quando a gente fala, a gente pediu para dar uma nota de 1 a 5, e quando a gente fala que vai aumentar em 5%, né, o custo do imóvel, a nota ela cai um pouco. Então, o aumento de 5% no preço do imóvel, na média, esses itens vai ter uma queda aí de 8%. Né? E aqui, para fechar, o último número sobre o processo de compra, né? Hoje a internet é o principal canal na hora de escolha do imóvel, né? A nota aí de 1 a 6, sendo 6 mais alta, 5,3 na média. Corretores imobiliários com 3,1 bem abaixo, né? Bem longe da internet. Mas o que mais chamou a atenção aqui do estudo, hoje ainda não existe essa plataforma.
Mas se existisse uma plataforma em que pudesse, além de facilitar a pessoa que está procurando o seu imóvel, seja para comprar ou para alugar, indicadores de violência ali da região, vídeos do bairro, né, do drone, índices de, enfim, de qualidade ali de vida, dados ali do tempo de transporte da residência até o trabalho dele ou até a universidade dele, enfim, uma série de indicadores, dando histórico ali do preço do imóvel, né, evolução ali de preços, histórico de reformas, de moradores, uma tecnologia de blockchain dando segurança, né, para quem está comprando e também para quem está vendendo, e ainda junto nessa plataforma, né, o crédito também para aquisição desse imóvel, né, se tivesse tudo isso, e se existisse numa plataforma, né, digital, 44% disseram que comprariam um imóvel 100% por um processo online. Tá? Hoje a gente tem um exemplo lá do Quinto Andar, mas, né, eu já também estive com eles. Eles ainda têm muito ainda que investir, né, ainda tem muito que avançar, né, mas para esse consumidor dinâmico, que ele vai ali morar por um tempo e volta, né, é aí uma das grandes tendências, né? E quando a gente 50%, né, disseram que fariam a compra totalmente pela internet, ainda com uma redução de 5% no valor do gasto total de aquisição. E aqui o último número para fechar, né, os entraves aqui do processo de compra, burocracia para o financiamento, né, o item mais apontado, falta de transparência no processo de compra, imagem negativa da construtora ou da incorporadora. Né? Essas gerações são muito preocupadas com as questões éticas, de quem que eu estou consumindo, de quem que é esse produto, de quem que é essa marca. Tá? Aqui um vídeo menos de 1 minuto aqui de Smart City, só para fechar aqui a minha apresentação. What will our cities of the future look like? Half the world will live in them. 2.5 billion people will join by 2050. And we'll be in the driver's seat of change. Or will we? With today's cars remaining 95% mostly unused, to drive or not to drive will be the driverless car question. So there's definitely an art to being smart, because smart cities matter. They are the engine rooms of economic growth and opportunity. We're talking smart infrastructure, sensors, data, and transport, all leading to smarter business decisions. It's the difference between gridlock and unlocked. Access the best global thinking. Connect with smart cities. Connect with Deloitte. Bom, é isso. O estudo realmente tem muito mais informações. Está disponível no site da Deloitte, no site da Brainc. Né, e eu deixo aí os meus contatos depois aí para qualquer dúvida. Obrigado.